Olá, supervisores, PCNPs, coordenadores pedagógicos do programa Escola de Tempo Integral. Para quem não me conhece, eu sou Simone André e eu sou responsável aqui no Instituto Ayrton Senna pelas ações voltadas à educação integral, que é o nosso tema de hoje. É um prazer imenso estar aqui com vocês nesse espaço virtual de trabalho, porque nós somos parceiros de longa data, abrindo caminhos aqui no estado de São Paulo, na rede estadual de São Paulo, em favor da educação integral. E nesses mais de 10 anos que nós estamos juntos, nós aprendemos muito. Nós aqui no Instituto aprendemos muito com vocês e esperamos que vocês também tenham aprendido bastante conosco. Nós temos muitas formas de entender o que é educação integral, né? Existem muitas maneiras de pensar esse conceito e não é à toa. Esse é um conceito que realmente está sempre em construção, porque pensar, fazer educação integral é sempre uma tentativa de ampliar as fronteiras de qualidade em educação. E as fronteiras de qualidade em educação, elas se movem e se movem com muita rapidez. Educação integral não se confunde com tempo integral. Tempo integral é o aspecto quantitativo da educação integral, mas a educação integral é o aspecto qualitativo que quer se dar à educação. Ela diz respeito ao tipo de educação que nós oferecemos nas escolas, né? E uma das características principais da educação integral, do ponto de vista do Instituto Ayrton Senna, que é o ponto de vista que nós vamos trabalhar aqui mais hoje, né? Uma característica que a gente vai enfatizar hoje é que a educação integral é aquela que busca desenvolver simultaneamente dois tipos de competências: as competências cognitivas e as socioemocionais. Se nós estamos falando de educação integral como aquela que desenvolve dois tipos de competências, né, em que a escola se propõe a ensinar não somente aquilo que já é convencional, né, que a escola ensine, todas aquelas disciplinas da base nacional comum, a história, a geografia, a matemática, o português, a cultura corporal, a arte, né, tudo que é da base nacional comum, mas estamos falando também de incluir no currículo escolar outros componentes, outros tempos e espaços nesse currículo destinados ao desenvolvimento de outros tipos de competências. Desse ponto de vista, a educação integral propõe quase que uma revolução copernicana na educação, né? Porque aquelas disciplinas da base nacional comum que eram trabalhadas como um fim em si mesmo passam a ter uma outra função na escola. Todas as mudanças de currículo, de introdução de novos componentes curriculares, de formação de professores, de acompanhamento, de avaliação, tudo que a gente coloca em torno deste currículo ou nesse currículo precisa estar alinhado diretamente ao desenvolvimento dessas competências, sejam elas cognitivas ou socioemocionais. No contexto que nós estamos trabalhando da educação integral, nós vamos chamar de competência a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, valores, habilidades, atitudes e emoções que possam ou que devam ser usadas para resolver problemas, para resolver questões que afetam a vida das pessoas e afetam o seu entorno social, né? Essa distinção, ela é apenas didática, porque é claro que quando você mobiliza uma competência, coloca uma competência em ação, você coloca em ação as duas facetas da mesma moeda, né? Nós estamos falando então como se fossem gomos da mesma laranja, tá? São competências cognitivas e socioemocionais que na vida real caminham juntas. Hoje a escola privilegia, né, e privilegia fortemente o desenvolvimento das competências cognitivas. Ela está certa em privilegiar o cognitivo? Obviamente que está certa, né? Só que existem fatores não cognitivos ou socioemocionais associados à aprendizagem que hoje nós sabemos que precisam ser muito levados em conta. E nós vamos falar um pouquinho mais disso. Vamos
Vamos explorar um pouquinho mais disso. Então, desenvolver o cognitivo e o cognitivo associado ao aprendizado, né, aos saberes que estão presentes nas disciplinas da Base Nacional Comum é bastante importante, mas é importante também olhar para essa outra faceta das competências, que são essas capacidades que hoje nós sabemos que contam fortemente para a vida futura dos estudantes. A ênfase no desenvolvimento cognitivo, né, na aprendizagem escolar, no sentido mais cognitivo, ela tem por trás uma hipótese. E a hipótese de que a escola forte é aquela que oferece muitos conteúdos. E ela oferece muitos conteúdos porque ela parte de um suposto que o que conta na vida futura das pessoas é o quanto elas têm de conhecimento, né? Nós chamávamos, tem que ter base, né? Tem que ter conhecimento. Esses conhecimentos são importantes, mas essa hipótese de que o que conta na vida futura são os conhecimentos está sendo muito revista hoje. Hoje nós temos aí um conjunto de estudiosos, de economistas, de psicólogos, de educadores que já estão gerando evidências muito sólidas e muito fortes de que o que conta na nossa vida quando nós nos tornamos adultos é um conjunto de competências de natureza socioemocional. Competências como a perseverança, a capacidade de estabelecer e perseguir objetivos, a determinação em torno dos seus sonhos, do que você deseja para você mesmo, do que você deseja para a sua comunidade, a capacidade de colaborar, de trabalhar em equipe, a capacidade de se comunicar, a capacidade de se abrir para novas experiências. Todas essas competências, elas têm um valor no momento em que nós fazemos escolhas na vida, que é um valor muito superior ao que a gente acumulou de conhecimento. Então, quando um estudante opta por continuar os estudos, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele escolhe uma carreira, ele tem que acionar competências socioemocionais. Quando ele ingressa num trabalho e consegue perseverar e continuar nesse trabalho e buscar novas opções e novas oportunidades, ele está acionando competências socioemocionais. Quando ele escolhe um relacionamento pessoal, quando ele escolhe constituir família, quando ele escolhe se envolver ou não em situações de risco, são essas competências que entram em jogo. Elas entram em jogo combinadas com as competências cognitivas, mas são elas que determinam o tipo de escolha que nós fazemos na vida. É por isso, então, que hoje em dia se tem uma clareza muito maior de que cabe à escola e que cabe às famílias, né? As famílias, mas também a escola, desenvolver esse conjunto de competências chamadas socioemocionais, que são a base forte do que nós chamamos de educação integral. Uma educação, então, capaz de desenvolver amplamente, plenamente, o ser humano, os nossos estudantes.